Não adianta você ter medo de reunião e muito menos odiar as reuniões de trabalho, porque elas são essenciais. Você como profissional e principalmente se você for um gestor, as reuniões elas são essenciais, elas são necessárias. É claro que esse receio todo que a gente cria está muito mais relacionado à maneira com que essas reuniões são conduzidas. E sim, na maior parte das vezes elas são conduzidas de maneira completamente errada. É por isso que a gente morre de medo e a gente tem tanta angústia e muitas vezes até ansiedade, pânico das reuniões. Primeiro pela quantidade, que é muito maior do que deveria ser as reuniões. E segundo, porque a sensação que a gente tem é que a gente participa de diversas reuniões que não resolvem nada. Então, o vídeo de hoje ele tem o objetivo de trazer para vocês práticas que são essenciais para a gente mudar o formato das reuniões, a gente mudar a condução dessas reuniões, para a gente entender que o problema não é a reunião, e sim como que a gente lida com elas, a gente compreender essa condução para melhorar aquilo que é indispensável. Então não adianta a gente lutar contra, a gente precisa lutar com as ferramentas corretas para fazer com que as coisas que são indispensáveis que funcionem da melhor forma possível e que a gente passe a ver de uma maneira menos apreensiva. Primeira coisa que geralmente faz com que as reuniões não funcionem é a falta de organização dessas reuniões. Eu costumo brincar que as pessoas elas respiram e já querem marcar uma reunião. Elas não sabem por que aquela reunião existe, mas elas já estão marcando reuniões e geralmente acionando muitas mais pessoas do que são necessárias para poder conduzir o assunto que precisa ser feito. Então, organizar isso corretamente é o primeiro passo. Se eu estou marcando uma reunião, eu preciso entender para que essa reunião serve, qual é o objetivo dessa reunião. Isso tem que estar muito claro para quem está marcando a reunião, porque se não estiver, você primeiro precisa descobrir isso antes de sair marcando uma reunião. Lembra, gente, marcar reunião não é mandar um e-mail. Você vai ocupar o tempo de outra pessoa ou de outras pessoas. E as pessoas precisam entender que quando você marca uma reunião, elas realmente têm algo que é efetivo para fazer nesse encontro. Então reflita sobre isso. Se você não tem certeza, tire um tempo para refletir, para entender por que você precisa dessa reunião. E o segundo ponto importante, que é o que a gente sempre fala, entender se aquilo que você precisa não pode ser resolvido de uma outra forma. Se não pode ser um e-mail, se não pode ser feito um registro, alguma outra maneira, se realmente a reunião é a melhor ferramenta para isso. Uma outra coisa que você precisa entender que é fundamental, e geralmente por isso muitas reuniões não são feitas com eficiência, é você entender se você já está no momento correto da reunião. O que isso significa? Muitas vezes a gente marca uma reunião sem ter aquilo que a gente precisa para que essa reunião seja efetiva. Às vezes você precisa de passos antes da reunião. As pessoas precisam ter alguns insumos que você ainda não possui para poder distribuir, para poder enviar. Precisam, algumas decisões ou direcionamentos precisam estar mais claros. Então entenda quais são os insumos essenciais e indispensáveis para essa reunião, para que você saiba se ela está pronta para acontecer. Porque muitas vezes a reunião faz sentido, mas não naquele momento. Então você precisa entender o momento certo de conduzir essa reunião. E por mais simples que isso pareça e até trivial, e é algo que muita gente ignora, a formatação da reunião, gente. A reunião precisa de título, precisa de descrição, principalmente quando não são reuniões de alinhamento. Porque quando você fala assim, reunião semanal de ponto de controle ou reunião, uma reunião que você faz recorrente, tudo bem não ter uma descrição, mas quando você é uma reunião específica, e principalmente quando você envolve outras pessoas que não estão ali no seu dia a dia e não estão por dentro completamente desse assunto, você precisa colocar descrição, e essa descrição ela tem que ser muito precisa naquilo que às vezes o insumo que a pessoa vai precisar conduzir, o objetivo da reunião e principalmente o papel de cada um nessa reunião. O
que acontece? Muitas vezes você marca uma reunião onde a pessoa ela vai precisar ela levar um tipo de material ou ela levar um posicionamento, um status, alguma coisa parecida. Ela tem um papel crucial nessa reunião. Se isso não estiver descrito e muitas vezes até além de descrito alinhado com essa pessoa, você vai ter uma reunião em que as pessoas não vão estar preparadas e por isso as coisas não vão andar como precisam. Então é muito importante você fazer com cuidado essa descrição da reunião, para que as pessoas tenham essa compreensão mais clara do que elas precisam para poder fazer com que a reunião seja o mais objetiva possível e cada um chegue com aquilo que precisa chegar para a reunião. Então, você formatar isso e outra coisa é você entender quem é obrigatório e quem é opcional na reunião. A gente não usa essa ferramenta e ela deveria ser usada com muito carinho e com muito cuidado. A gente tem, como no e-mail, a gente tem uma opção de pessoas obrigatórias e participações optativas. E isso deve ser usado e as pessoas precisam entender. Isso tem que ser um padrão de comunicação que as pessoas compreendam. Que significa o quê? São as pessoas que são indispensáveis para participar daquela reunião, ou seja, elas serão tomadoras de decisão, ou elas influenciam no andamento daquela reunião, e as pessoas que podem participar para ter conhecimento do assunto, conhecimento do que está acontecendo. Então, a reunião pode acontecer sem elas, sem essas pessoas que estão como opcionais. Use isso e abuse disso, porque muitas vezes, assim como você faz com o envio de e-mails, que também deveria ter essa diferenciação do destinatário, use isso porque a pessoa ela vai se sentir mais livre e ter mais autonomia para poder negar a participação da reunião, porque às vezes não é uma prioridade para ela, e como a presença dela não é obrigatória, ela tem essa opção, e isso torna isso muito mais plausível das pessoas conseguirem gerenciar melhor o tempo delas e não acharem que aquela reunião está atrapalhando ou elas não se sentirem na obrigação de ir só porque você convidou, ok? E uma outra coisa muito importante, as reuniões elas precisam de liderança. Tem que existir uma liderança na reunião. Geralmente é a pessoa que organizou, mas não significa necessariamente. É preciso ter uma condução, por quê? Porque uma das coisas que incomodam muito as pessoas na participação de reunião é porque a reunião desanda, vira um caos. Cada um começa a falar de assuntos aleatórios ou se aprofundar em temas que não deveriam ser aprofundados naquela reunião, sem contar quando os temas não têm nada a ver com a reunião. A liderança, ela tem um papel de manter a reunião nos temas que foram previstos para a reunião, dentro do aprofundamento que é necessário para essa reunião. Então, essa pessoa ela tem que ter uma dinâmica de liderar essa condução, de conseguir interromper as pessoas sem ser agressiva, de conseguir retomar o norte da reunião, colocar a reunião nos trilhos novamente. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que desviou completamente o assunto, a gente delicadamente fala para a pessoa, a gente pode marcar uma outra reunião para falar sobre esse assunto, ele é muito importante, mas só para a gente não fugir muito do tema, até pelo tempo que a gente tem, eu vou anotar aqui e a gente trata disso depois, mas agora a gente precisa voltar para esse assunto. Esses tipos de abordagem são essenciais para poder manter as pessoas ali nesse alinhamento. É claro que você tem reuniões, por exemplo, um brainstorming, que é uma coisa mais livre, que as pessoas vão conversar, se aprofundar, vão fugir um pouco do tema. A dinâmica da reunião, ela permite isso. Mas se não for este o caso, é muito importante que o tempo, seja gerenciado da melhor forma possível, porque as pessoas, além de estarem ali para poder resolver esse assunto, quando começa a fugir muito dos temas, as pessoas se perdem. Você perdeu aquelas pessoas, por mais que elas estejam ali, elas não estão mais prestando atenção. Então a liderança também tem um papel de manter as pessoas atentas, de manter as pessoas participativas. Então você tem que conseguir manter essas pessoas interagindo da maneira com que elas precisam interagir e ter a atenção necessária dessas pessoas. Muitas vezes fazendo uma pergunta, tentando trazer essa pessoa aqui para o tema, trazer ela de volta, a atenção dela de volta. Então é muito importante isso.
E outro fator essencial, e quando a gente falou da organização da reunião, de mandar os insumos, de deixar bem claro como cada um tem que contribuir, é que as pessoas que vão participar, elas precisam entender as suas responsabilidades e precisam chegar com essas informações prontas para serem usadas. Muitas vezes a gente culpa todo mundo pelo insucesso de uma reunião, mas a gente não entende ali que a gente também contribui para as reuniões serem ineficazes. Muitas vezes a gente só está de corpo presente, achando ruim por dentro estar numa reunião, mas a gente não assume ali o papel que a gente possui e geralmente a gente contribui para que ela seja muito ruim. Então você precisa ter uma noção muito clara. O que você está fazendo naquela reunião e você levar tudo que você precisa da maneira correta para você ajudar com que a reunião seja extremamente objetiva. Então, entender isso é muito importante. E o líder da reunião, ele tem o papel de garantir que essas participações aconteçam e muitas vezes até tem uma conversa posterior ou anterior para garantir que as reuniões possam ter esse andamento que seja mais ágil e mais resolutivo. Porque muitas vezes você vai mapear que algumas pessoas, de maneira recorrente, elas chegam nessas reuniões e acabam atrapalhando a dinâmica da reunião porque não tinham as informações que precisavam ou não participam ali da maneira que precisavam. Então, às vezes, alguns alinhamentos fora dessas reuniões são bem importantes para poder alinhar essas expectativas com todo mundo que está participando da reunião. E um fator essencial e que a gente esquece muito, as reuniões precisam resolver. Tudo bem que você não precisa finalizar algo ali, mas aquilo que foi proposto para a reunião, as pessoas precisam entender que foi cumprido. Então o líder, ele tem esse papel de iniciar a reunião dizendo os objetivos e os pontos que precisam ser efetivados, né, ser realizados nessa reunião, ser cumpridos nessa reunião, e quando ele finalizar, quando a reunião tiver faltando 5 minutos ali para ser finalizado, ele retomar os pontos que foram cumpridos na reunião, que foram resolvidos, e alinhar os próximos passos e definir os responsáveis. Muitas vezes não vão ter próximos passos e responsáveis porque a reunião vai fechar esse ciclo, mas na maioria das vezes possui. Mas as pessoas precisam ter esse encerramento da reunião para entender, olha, a reunião hoje foi possível resolver isso, mas isso aqui ainda ficou pendente. Como que a gente vai tratar esse item pendente? Vai ser um alinhamento por e-mail? Vai ser uma nova reunião? E a reunião, ela precisa ter essa resolutividade para que as pessoas consigam entender que o tempo delas valeu realmente a pena. E a gente não esquecer de gerenciar com muita cautela o tempo das pessoas. Você começar as reuniões no horário correto e terminar as reuniões no horário correto. Por isso que é muito importante prever o tempo adequado de duração das reuniões e você respeitar quem chegou na hora e você respeitar quem está ali e garantir que a dinâmica de participação das pessoas nessa reunião não prejudique o tempo de duração delas. E se for necessário, depois tem que marcar uma outra reunião para não estender demais a reunião que está sendo realizada, se for de concordância, né, se todo mundo concordar para isso. Mas quanto mais assertividade você tiver, melhor é para as pessoas, porque isso impacta. Quando você estende uma reunião, você está impactando na agenda da pessoa em todos os outros compromissos que ela possui. Isso é muito ruim. Acontece? Acontece. Há exceções? Claro que há. Mas o quanto você conseguir evitar esse tipo de situação, melhor é para as pessoas terem mais confiabilidade nas reuniões e não achar que toda vez que ela vai participar de uma reunião vai atrapalhar completamente o dia delas e elas vão sair de lá com a sensação de que nada foi resolvido, que não serviu de nada. Então, transformar as reuniões, na verdade, em trabalho que seja efetivo e que ajude, que a pessoa saia com a sensação de eu saí dessa reunião e, na verdade, eu cumpri o que precisava e isso me ajudou. Ajudou a que eu seja mais produtivo, ajudou com que coisas que estavam pendentes fossem resolvidas. Então, o problema não é você realizar uma reunião, o problema é você realizar reuniões que não resolvem nada. E isso precisa ser alterado, a gente precisa se preparar mais para conduzir reuniões melhores.